Dúvida Você tá cravando que o nosso Mengo vai ganhar? Não tô cravando nada, eu tô só deixando no ar a possibilidade. Existem possibilidades. Né? Então fala pra mim, Matheus Cunha ou Everton? Ah, o Everton, né? Passa Esse eu vou de Everton. Tranquilo, não tem tranquilo. Cara, Não só pela Vocês história, mas acharam- também vocês o acharam momento assim, do Everton é muito surpreendente bom. ou arriscado? Cara, é o essa seguinte, é uma decisão? cultura não brasileira, né? Essa coisa de você revezar o goleiro em determinada competição, né? A gente vê na Europa, as Copas nacionais normalmente são os espaços dados para os goleiros reservas, Até né? pelo peso histórico que as Eles- Copas Nacionais Exato. recebem dos europeus. Né? E eles vão, os treinadores vão com os jogadores até a né? Não A gente abrem viu o mão Ortega disso. decidindo Contra o United. o City, É, o isso. Kelleher fazendo gol de título pro Liverpool, Kepa, enfim. Dito isso? Em Copas normalmente jogam os goleiros reservas, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Eu acho que a pressão mais do que do Matheus Cunha é do Tite. É uma decisão do Tite de bancar o Matheus Cunha. Eu não acho o Rossi um grande goleiro, tá? Eu não acho o Rossi um baita de um goleiro. Nossa senhora. A diferença do Rossi pro Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha ele vinha antes do Rossi chegar num momento de muita pressão. Então o Rossi o Matheus Cunha volta pro gol, falha. É algo difícil pro Tite bancar, Não, mas Tite o Everton aí. O Tite traz essa responsa pra ele, né? Responsa. Totalmente pra ele. 3 Quer a dar 0. moral pro cara? Vamos ver. Weberton, como diria meu pai. Vai. 1x0 pro Palmeiras. Varela ou Marcos Rocha? Rodrigo Fragoso. Varela. O Marcos Rocha vive um momento Nossa. muito ruim. Ele foi bem contra o Botafogo. Foi uma grande atuação. Ele destoa do resto. ele tem momentos pontuais no Palmeiras, mas... aliás, o Marcos Rocha, ele é um jogador já histórico do clube, tá? É muito bom destacar isso, porque nos tempos de hoje a gente costuma vilanizar muito por um momento e esquecer a história. Sim. O Marcos Rocha é um jogador histórico do Palmeiras, mas a temporada é realmente muito abaixo. Um jogador que se formou nos últimos anos dentro do Palmeiras. Ele foi recuando, né? Ele chega como um lateral ofensivo e vai baixando. E o Abel tem o Marcos Rocha quase como um terceiro zagueiro hoje, só que não tem funcionado nem mesmo na marcação. Tem realmente sido alvo fácil dos seus adversários e, portanto, hoje o Varela leva Deixa eu falar, o último jogo que eu narrei do Varela foi contra o Vitória, no nosso YouTube, a gente narra jogos do Brasileirão, né? Transmissão estilo rádio, e o Varela tomou um baile do Oswaldo. Baile. Até chapéu do Oswaldo ele tomou. Mas eu acho que a temporada do Marcos Rocha é pior, assim. Eu acho que o Abel, inclusive, tem exposto o Marcos Rocha demais. Eu acho que seria um momento até de preservar, enfim. Mas o Abel tá convicto de que precisa utilizá-lo, até mesmo em formações com 3 zagueiros. Então, porque ele não erra. hoje eu vou de Varela. E o Varela, para esse tipo de jogo, ele faz mais sentido do que o Wesley, de fato. Então, Varela também. Ele vai Mas soltar apertando. mais o 1x1, Varela, hein? Aí acho que embora começo promissor, mas é bem poupa-tempo. muito Fabrício tranquilo. Bruno. Passa. Mas não custa destacar, como você bem disse, o Vitor Reis, ele chegou no profissional do Ele tem a melhor Palmeiras, nota, eu acho, né? Fez gol no derby, né? fez gol no derby, está assumindo responsabilidades enormes por conta do elenco curto, fundamentalmente na zaga, já que o Palmeiras hoje só tem 2 zagueiros de fato experientes, Gustavo Gomes e Murilo. Vitor Reis e Naves são peças jovens e que a comissão técnica está apostando que eles vão E amadurecer. o Vitor Reis sempre pelo lado direito, né? Vitor Reis sempre pelo lado direito, independentemente de quem for a sua dupla. É um zagueiro de muita categoria, muito promissor. Dito isso, Fabrício Bruno consolidado e muito bem, leva o voto. Nível que o Fabrício Bruno atingiu no Flamengo é uma coisa impressionante. Deveria ter, pra mim, ter ido à Copa América. Poderia, tá? Eu queria muito. Vamos pro próximo, então. 2x1 pro Mengo. Léo Pereira, Gustavo Gomes. E aí? O Léo Pereira, ele chegou a perder a posição pro Davi Luiz, né? O Davi Luiz conseguiu vencer essa posição como zagueiro. Não é o melhor momento do Gustavo Gomes do Palmeiras, mas eu acho que ano passado foi ainda pior do que o atual, né? O segundo semestre do Gomes na temporada passada foi bem abaixo. E isso é muito raro também dentro da regularidade que o Gustavo Gomes entrega. Então, agora, pra mim, esse ano, ele, principalmente na volta da Copa América... melhorou bastante. Então, pra mim, eu voto no Gustavo Gomes. Gosto do Léo Pereira, só que o Davi Luiz tinha vivido um bom momento, tirado a posição dele. Gustavo Gomes mais confiável. Assino embaixo. Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Então, Gustavo Gomes. 2x2, tá tudo empatado, jogo equilibrado. Olha aí. Ayrton Lucas e Vanderlan. Cara, tem jogo. O momento do Ayrton Lucas é muito ruim, cara. A torcida do Flamengo, a gente sente pela redação que começa o jogo Ayrton Lucas, você toca na bola, é um desespero. Momento muito complicado mesmo. Eu vou votar no Vanderlan, cara. O Vanderlan, Fragoso, talvez a questão defensiva é o grande ponto, a grande preocupação do torcedor, que entende que ele apoia muito bem, mas que
deve muito, e contra um Flamengo você, de repente, pecar na marcação, pode custar um jogo. Mas o Vanderlan entra muito bem na temporada. Inclusive, o Vanderlan hoje, ele com bola é um ponta. Ele com bola é um ponta na escalação do Abel Ferreira. Felipe Joga o Anderson Felipe Anderson como pra jogando dentro. invertido pelo lado esquerdo, que é um cara que centraliza o jogo. Faz sentido você ter um lateral de profundidade. Ele é quem dá profundidade, dá muita profundidade. Inclusive, o Vanderlan, nos últimos 3 jogos, poderia ter 3 assistências, não fossem os erros que o Flaco acabou cometendo. Mas teve o próprio Rony também, tem muita capacidade de achar o jogador dentro da grande área nos seus cruzamentos. É um ponta bem interessante, embora seja lateral. O Ayrton Lucas, o momento não é bom, mas ele já mostrou também muita qualidade, né? Eu acho que aí tem jogo muito mais pela questão de um ser muito experiente, o outro está começando a carreira profissionalmente. Nessa daí, pelo momento hoje, eu vou de Vanderlan. Então o Vanderlan já venceu um 3x0, 2x1? 3x0 pela bola. Pelo momento, pela bola eu ainda acho o Ayrton Lucas. Mas o tô com o Vanderlan, Jorge. né? O Vanderlan é um cara que Promete. ele não sente, né, as oportunidades que tem, uma lesão do Piquerez, você entrar, substituir num momento tão agudo da temporada, um cara tão regular, de um nível tão alto, e o Vanderlan sempre entrou no Palmeiras muito à vontade, com as suas características, claro, com alguma dificuldade de marcação, mas sem sentir o peso de virar o titular da lateral de esquerda do Palmeiras quando necessário. E o ano do Ayrton Lucas é ruim, assim, já faz tempo, né, nem só nesse ano, né, que o futebol do Ayrton Lucas caiu, infelizmente. E por mais que o Vinha também não seja confiável defensivamente, os dois estando bem, eu acho que tem que jogar o Vinha. O momento do Ayrton Lucas não é bom. O Vanderlan, inclusive, já sendo bem monitorado por equipes do futebol europeu. Lembrando mais uma vez que a gente coloca aqui as prováveis escalações, Ele tem tá, passaporte gente? holandês, né? Não é escalação. O Abel Ferreira não nos entregou nem o Tite, tá? Ainda Sabe bem que que você não o ouviu a Maurício tem piadinha. passaporte Que ele paraguaio, falou? você sabe, né? Que o Vanderlan tem passaporte holandês, isso facilitaria. O Maurício tem passaporte paraguaio, tá? Essa aí é daquele o tiozão, Maurício, que hoje está no Palmeiras e era do Internacional, já foi convidado algumas vezes pela seleção paraguaia a defendê-la. Olha aí. E não topou. Que loucura. Bem, vamos pro próximo. E joga hoje na seleção paraguaia. Pulgar e Aníbal. E aí, senhores? Cara, o Pulgar teve uma queda também nesse ano. E o Aníbal Moreno, para mim, foi uma das mais incríveis contratações que o Palmeiras Que fez jogador. nessa Encaixou. era recente. Jogadoraço. Espetacular. Espetacular. É isso, Aníbal Moreno. Eu entendo que são 2 jogadores de mesmo nível, tá? Eu acho que são 2 jogadores de alto nível, mas o momento do Aníbal na verdade, eu não diria nenhum momento, mas a regularidade. Você pode questionar quem faz dupla com o Aníbal, mas passa longe de questionar a titularidade e a capacidade de domínio de meio campo do Aníbal. Então, o Pulgar já é um jogador que varia, oscila. O Aníbal não tem oscilado mesmo, assim, é difícil você achar falhas no jogo do Aníbal. Por E a isso- dupla Menino e Richard Rios desagradou Eu vou com bastante o professor no final de semana. Oi? A dupla Gabriel Menino e Richard Rios desagradou bastante sim. o Abel Ferreira. recado público, Tirou um pouquinho o Abel Ferreira do sério. Os dois A ouviram informação bastante. que eu tenho, na verdade, tem muito mais a ver com a postura do Rios, tá? O Rios. O Gabriel Menino foi uma questão de campo ali, enfim, que ele... De uma ele jogada, mostrou, de um lance, né, que é o Agora, chapéu. a postura em termos de comportamento em relação ao jogo contra o Vitória, o peso foi maior. Voltou em maior da relação ao Colômbia? Rios. O nosso Richard Rios. né? Voltou. Acontece, né? De E La jogando Cruz. numa posição diferente. Volta né? grandão, né? Vamos pro próximo. De La Cruz e Zé. De La Cara, Cruz. Agora, assim, De La Cruz. vamos lá. Não, Zé pra mim, Rafael é- é um volantaço, tá? Só que esse ano não Então, conseguiu entregar. eu ia falar, esse Esse ano ano não tem tá realmente com comparação. dificuldade. Não, No ano tem. Nesse passado, ano não o tem Zé comparação. Rafael... Esse ano, foi- esse ano é poupa tempo, tá? No Esse ano, não é mais. jogador do Flamengo. no ano passado era Zé Rafael aí. No ano, Não sei, ano passado, cara. Zé Rafael. Não, brasileiro, brasileiro do Zé é muito bom. É um difícil, negócio De La Cruz é muito bom de bola, gigantesco, cara. Gigantesco. Horror. Tá? Jogou muita bola. Eu gosto muito do Zé Rafael, mas com todo respeito, o ano passado também era De La Cruz. Não. Eu também acho. Cara, eu acho Eu que o não Zé sei. Mais Rafael jogador. ele foi um ponto de diferencial e de equilíbrio do É que eles Palmeiras. são muito diferentes também. né? Absurdo. O De La sim, Cruz tem são- mais são ferramentas a diferentes. oferecer, sem né, dúvida. de jogo. Agora, é muito Bola absurdo parada, que o Zé muito Rafael forte, jogou na temporada né? passada. Mas nessa temporada, inclusive por conta de lesões, o Zé tem tido bastante dificuldade. E o De La Cruz, se tem uma coisa que ele não tem em campo, é dificuldade. O que joga de bola, Brincadeira. motor do meio campo, é um jogador de altíssimo nível. E que sorte de termos aqui no futebol brasileiro, cara. Que Gosto sorte. muito, gosto muito. Vamos pro próximo, então. Essa aí é boa, hein? Essa aí é bem boa, cara. Eu acho que, em termos de talento, aquilo que joga, não tem nenhuma dúvida que o Arrascaeta é mais jogador Mais que o jogador. Veiga.
Agora, momento, o Veiga estava mal há tempo atrás. Não sei se o Arrascaeta já conseguiu recuperar. Não, cara, o ano da Veiga? Arrascaeta, ele voltou, ele já decidiu os jogos, voltando, mesmo não estando bem. O jogo contra o Criciúma, parte dele, uma assistência, ele sofre um pênalti, e ele é um jogador muito diferenciado. Quando ele tá perto da área, as defesas ficam desesperadas, porque ele é um jogador muito criativo. Só que o Veiga, ele tem a consistência, e o Veiga, ele consegue, mesmo não jogando bem, impactar diretamente no jogo. Também um cara de bola parada forte, finalização de fora da área, Sem jogador bola. decisivo. Sem bola dele é muito bom. Sem bola, muito bom. Nesse momento, Eu voto no Veiga. Eu voto no Veiga, pra mim é Veiga. Eu, nesse momento, empato e deixo pro Fragoso resolver. É mesmo? Voto no Arrascaeta. Acho Ainda- que o ainda é mais Arrascaeta jogador. ainda é mais Mas eu jogador voto e no ainda Veiga. tem conseguido gerar muito impacto ao jogo do Flamengo, mesmo com Ele as não precisa dificuldades tá bem do pra decidir retorno. jogo. Exatamente, Porque mesmo com as o- dificuldades do retorno. o Fragoso, quando levantou aquela possibilidade de Paquetá, muitos colocaram, quem vai rodar nesse time é o Arrascaeta. Já não vem bem essa temporada e tal. Eu acho que a galera se empolgou um pouquinho. Eu também acho. Eu acho. Mas colocando ali, de fato, quem que sairia? Vai tirar o Gerson que tá voando? Vai tirar o De La Cruz, que é o principal jogador do Flamengo? Ia sobrar talvez pro Arrascaeta. Os dois oscilaram na temporada. Sim. O Veiga também teve momentos ruins Total, na ele temporada. voltou a 5, 6 jogos, talvez? Na minha concepção, são dois jogadores que vivem uma temporada abaixo do que podem entregar. Ponto. Eles estão abaixo do que podem entregar. Agora, a oscilação do Rafael Veiga, ela foi muito mais significativa do que a do Arrascaeta na minha concepção. Concordo. Inclusive na própria concepção do Rafael Veiga. O próprio Rafael Veiga chegou a dizer em uma entrevista, e eu até perguntei a ele, ele fez um post falando, ó, eu não tô bem, galera. Não tô entregando, eu sei disso, vou tentar entregar. E eu até perguntei a ele quão difícil foi admitir isso e lidar com isso, porque não foi um período curto. Foi um período. Nesse ano, o Rafael Veiga teve poucos momentos, de fato, em que ele conseguiu jogar aquilo que ele queria. Ele tem números, ele é decisivo, assim como o Arrascaeta. Agora, em termos de performance, ele está bem abaixo e ele mesmo reconhece do que ele gostaria. O Arrascaeta, eu ainda acho que tem entregado um pouco mais do que o Rafael Veiga, oscilado um pouco menos. Por isso eu vou com ele, mas simplesmente pelo momento. Bola por bola mesmo, os dois são de altíssimo nível. Tira a camiseta dos dois, pega a titular aqui, ó, joga pra cima e fala, quem pegar entra, o outro vai pro banco. Tá tranquilo. Vai de Ah não, hoje é de Arrascaeta. Arrascaeta. Vamos pro próximo então. Tá empatado, é esse 4x4, hein? Coisa linda. Gerson e Dudu. Que vai ser o Mike, né? Você sabe disso. Né? Pode ser. Então, pode ser. assim, vamos lá. Dudu, Eu até porque é mais conversei legal com a produção aqui. sobre isso, tá? Começa o jogo, A substituição natural ao Estevão e o que vinha sendo feito era o Dudu, então o correto na hora de colocar a cartinha aí é o Dudu. Mas a galera que chegou agora e quer entender um pouco melhor da escalação, daqui a pouco volta um pouquinho o programa que eu expliquei. O Gerson que teve a pausa da Copa América, né? Então o Gerson ele precisou elevar o nível. E ele jogou muito E nesse ele jogou período. demais, cara. E aí? Ele carregou o time. É Gerson, né? O Sampaoli achou um momento bom dele na temporada passada pelo lado direito, que foi quando ele dá uma recuperada, aquela final contra o São Paulo, mas em geral ele se encontrou ali aberto pro lado direito, como um falso ponta, ele vem a construir por dentro. Sou muito Gerson, fã. né? O Gerson. É Gerson até porque o Dudu não tem entregado e é muito natural que não entregue, porque vem de uma lesão que mexe muito com a estrutura corporal e com o psicológico. A gente está falando de 11 meses sem jogar, a gente está falando de um momento difícil por uma decisão errada que ele tomou. Sim. E dá para cravar que foi uma decisão errada, porque ele toma a decisão e volta atrás. Sim. Então ele mesmo admitiu que errou. Né? Ao ele abrir mão de assinar um contrato que estava tudo certo, ele errou. Então isso também mexeu com o psicológico dele e para um psicológico que já estava afetado por conta da lesão, isso naturalmente pesa demais nesse retorno. Já o Gerson tá sobrando bola, né? Então é Gerson. Vamos pro próximo. E aí, ô Jorgito? Anderson ou Everton? Então, cara, é o Felipe Anderson numa fase de adaptação, não jogando pelo lado onde ele estava acostumado a jogar na Lazio. Eu acho que esse contexto é complicado hoje para dar um voto para o Felipe Anderson. Né? Voto no Cebolinha, que tem ido bem, tem vindo bem no ano. Para mim, o Felipe Anderson é muito bom jogador. Para mim não tem nem comparação, tá, de jogador. Mas a gente tá mesmo falando hoje do momento, também. né? Não, tudo bem, se eu tenho que colocar... É o que eu falo. Se eu tenho que colocar hoje, quem eu acho que pode decidir para mim, eu vou ficar num cara que é muito mais... Para mim, muito mais jogador. Mas aí vai vocês. Não, e o Cebolinha é um jogador muito importante, porque nessa do Gerson centralizar, todo mundo muito próximo da bola tabelando, o Cebolinha é o cara que fica aberto e Dá recebe muito um profundidade, contra dá um. amplitude, né? Ele é importante no sistema do Tite e o Tite gosta muito dele, cara. Desde a seleção brasileira, pô. Ele tinha protagonismo com o Tite. Ele foi o terceiro melhor jogador de uma Copa América com o Tite.
Eu voto no Cebolinha porque hoje ele é mais importante pro Flamengo, ele é um personagem fundamental pro Flamengo do que o Felipe Anderson ainda não é pro Palmeiras. Eu acho que Acho é que será, justamente... viu? Será? Acho que será. será. Um jogadoraço, Felipe Tranquilamente. O voto... Se machuca pouco, também tem isso. O voto nesse momento no Everton Cebolinha tem muito mais a ver com ele estar em meio a uma temporada, o Felipe Anderson está voltando de férias e de uma pré-temporada, está em adaptação com novos companheiros, está em adaptação numa função que ele não fazia há muito tempo, embora tenha feito muito bem no West Ham, vale destacar, jogando como ponta esquerda. Então, o Felipe ainda está no processo de começar a temporada, começar a conhecer companheiros, começar a reconhecer a posição. O Cebolinha está... trabalhando. Agora, se a brincadeira é quem é mais bola, Felipe Anderson? Felipe Anderson. Assim como eu acho que Total. o Felipe Arrascaeta Anderson é mais bola, mas com o momento Rafael do Cebolinha. Veiga. Vai pra mim. Não. Na outra lá. O Felipe daqui a alguns meses provavelmente vai Não, levar é que a vantagem. brincadeira que é justamente essa. O momento, obviamente, eu vou colocar um cara que tá em melhor momento, porque o jogo é à noite. É isso. Só que entre esses dois, eu acho que o Felipe Anderson pode entregar tirar um eu tô contigo. coelho da cartola. Mesmo não estando no melhor Mesmo não momento. estando no seu melhor Entendi. momento. Até porque o próprio Felipe Anderson tem mais, aquele negócio tem do mais voto do cultura Messi. tática, É o tem a negócio questão do voto de do Messi. colocar em É o outras negócio do posições. Messi. O Cebolinha já é mais fixo naquele lugar. O Felipe Anderson pode entregar em variadas posições. É o feeling do treinador. Pode ser, feeling. pode ser. É isso aí. Pô, esse cara não tá tão bem, mas eu acho que hoje ele vai entregar e eu Bom. vou botar esse cara e acabou. E a última aí, só dá aquela piscada Jequiti, pode tirar já de 7-4 pro Flamengo, não precisa nem votar. Não, Artilheiro imagina. do Palmeiras no ano, pô. Não vai ter Imagina. debate, pô. Você tá Não, falando não tem debate, com não tem debate. senhor... O artilheiro do Campeonato Não, Brasileiro. cara, é absurdo, não cara. tem O O debate. artilheiro joga. reverência. Cara, é muito Impressionante. significativa essa comparação por um Cara, ponto. eu Inclusive, teria perdido um dedo na época que o Pedro quase veio pro Palmeiras. Eu daria o meu dedo do pé esquerdo? Você tá fazendo igual o você rapaz tá das só Olimpíadas, brincando, que por tirou favor, o dedo não pra façam poder isso. disputar as Olimpíadas? Eu vou tranquilo. Nem cogitem isso, gente. Vocês estão vendo aí. O Só, Pedro, Você é vale o zoeira dedinho. Não Vale. tá com A isso. comparação aí, ela tem... Fica entregando Inclusive, eu dedo à tava toa aí, né, fazendo um estudo em relação à pontaria dos atacantes no futebol brasileiro. E é impressionante, assim, o Pedro, ele tá hoje, olhando para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com 25% de conversão de finalização em gol. Trocando por miúdos, a cada 4 finalizações que ele dá, uma é Isso caixa. é brincadeira. Uma é gol, não é que é na direção do gol. A cada 4 finalizações, uma é gol, não é na direção do gol. O Flaco, que é o artilheiro do Palmeiras na temporada, e tem 16 gols no ano, né? A gente pode colocar assim. E é o atacante que mais entrega, porque o Rony tá numa temporada muito Não é um ruim. jogador ruim, não. Ele tem 12%, cara. Ele tem menos da metade da eficácia que o Pedro tem. E ele é muito não é bom- um jogador ruim, como Não é. você bem disse, mas Mas do outro lado é um o Pedro absurdo. tem mais ferramentas do que o Flaco e vive um momento brilhante, né? São 30 gols em 40 jogos. E o Flaco é muito bom pelo No alto, ano, né? cara. Essa bola longa, ganhar a primeira bola. Não, o Flaco é muito bom. O Flaco tem ferramenta, mas menos que o Pedro. E o ano do Pedro é brilhante, né? É um ano de Germancano da temporada passada em relação à eficácia e bola na rede, né? Então, Pedro. Acho que é isso, né? 7-4, acho que é bem por aí, né? tá razoável, eu também acho. Acho que é bem por aí. Acho que é bem por aí. Deu Mengão, hein? No nosso 11 contra 11.